Existem livros infantis de todos os jeitos. A maioria deles oferece uma história fantasiosa e divertida para crianças. Isso não quer dizer que elas não devam saber sobre assuntos mais sérios e verdadeiros. O livro desta edição de O Nome da História fala sobre violência sexual na infância. A autora, Adriana Miranda, é mestre em sociologia e há muito tempo percebeu a necessidade de passar informações sobre esse tipo de violência às crianças. Assim, escreveu o Conversando sobre Violência Sexual contra a Criança e fez do conhecimento uma ferramenta para a proteção delas. Inclusive, convidou a própria filha, a Luísa, que tinha 10 anos, para ler e ilustrar estas páginas. Luciana Dutra, que em muito enriqueceu um dos nossos programas, aceitou o convite para nos mostrar o conteúdo deste livro. A Escola Classe 411 da Asa Norte abriu as portas para a gravação do nosso programa. Assistam! Neste livro, Conversando sobre a Violência Sexual contra a Criança, Adriana Miranda traz uma abordagem muito boa para nós professores. Ela trata da violência como uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer criança, seja ela pobre, rica, deficiente, não deficiente, brasileira, estrangeira, enfim, pode acontecer com qualquer um. Eu quero contar essa história para vocês, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a violência sexual faz mal para o seu corpo e para os seus sentimentos. Por isso é importante você aprender a se defender da violência sexual, certo? E pode ser praticada por uma pessoa que a criança não conhece ou por uma pessoa que a criança conheça e que ela goste dela. E que isso é triste pensar que pode acontecer, mas que acontece, que faz parte do nosso dia a dia. Gente, é muito ruim eu pensar que uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta, possa agir com violência com a gente, não é? Mas acontece. O que é violência, o que é prazer e o que é violência sexual. Uma definição que nos ajuda é entender que a violência sexual é um ato praticado por uma pessoa mais velha que a criança, que quer ter prazer com o corpo da criança, que pode ser um homem, uma mulher, um adolescente ou uma adolescente. E o que é prazer? Sabe o que é prazer? Prazer é uma sensação boa, gostosa, que a gente tem quando fazemos algo que gostamos. Por exemplo, levanta a mão quem sente prazer quando vai ao cinema. Violência sexual pode ser colocar foto de criança na internet em poses eróticas. Ah, mas o que são poses eróticas? Vou explicar. Sabe quando fazemos aquelas caras e bocas? Ou então quando dançamos enrolando o bumbum? Tirar uma foto de criança assim e colocar na internet é violência sexual contra a criança. E que para isso essa pessoa vai usar jogos sexuais. Às vezes vai oferecer dinheiro, comidas gostosas, para pedir que essa criança toque no corpo dela ou que essa pessoa toque no corpo da criança. Vai dizer para a criança que não vai ser mais amigo ou amiga dela se ela não tirar a roupa, ficar nua para essa pessoa poder ver. Vai convidar a criança para sair, para passear, só para afastar essa criança de sua casa, do seu bairro ou até mesmo da sua cidade, para ficar em um lugar que ninguém possa socorrê-la. Quando a pessoa convida a criança para passear ou para ir a uma festa, só para tirar a pessoa de dentro da casa dela, de longe do bairro dela, da cidade e levar bem para longe, para namorar como se fosse adulto, num lugar que ninguém possa socorrer a criança. Isso é violência sexual. Um estranho lá que ela conhecia, ela confiou nele. Um dia o menino era mais velho do que ela, ele pediu pra ela nunca mais ver os pais dela. Aí ela seguiu aquele menino, nunca mais eu vi ele. Ela traz a definição bem bacana sobre o que são jogos sexuais. Carícias, toques, beijos, abraços, que uma pessoa mais velha vai querer fazer com uma criança, mas como se essa criança não fosse criança, mas fosse sim o seu namorado ou a sua namorada. E que a criança precisa entender isso para poder se defender da violência sexual. A criança precisa aprender a dizer não. E que caso a criança, ao dizer não for suficiente, que a criança tem que contar para alguém, para uma pessoa mais velha que ela conheça,
Professora, a mãe, um parente, um pediatra, enfim, alguém que a criança sinta segura de poder contar, para que essa pessoa possa ajudá-la a se defender do agressor ou de uma agressora. Como é que é importante saber dizer? Não! Quando um adulto ou uma adulta quiserem que você faça jogos sexuais com ele, é só dizer? Não! A criança pode namorar um adulto? Não! Criança é criança, adulto é adulto. Um dia, eu vi uma pessoa da rua, ela foi lá, foi só a criança tirar a roupa. E aí? A criança saiu correndo? Tem também a dica do Disque 100, a que vem aqui no livro, dizendo que você pode ligar, denunciar nos casos de suspeita ou de fato onde acontece a violência sexual, tanto quanto a criança quanto ao adolescente. Adriana possui vários trabalhos consolidados na área de proteção às crianças e nos orientou para tornar essa sugestão de livro para a sala de aula mais significativa. Professores, essa dica é uma sugestão especial para vocês que têm alunos pequenos e, por isso, são mais vulneráveis. Se vocês quiserem assistir a outras orientações, após o programa segue uma conversa com a escritora. Conversando sobre violência sexual contra a criança. Esse é o nome da história. Algumas dicas para a leitura desse livro são as seguintes. Primeiro, sexualidade é uma temática tabu. Violência sexual também. Então, é importante que os professores, a direção, informem aos responsáveis das crianças que será feita a contação para que os pais, as mães possam tirar dúvidas, né? Qual o teor do livro, se isso ocorrer. Geralmente os pais, os responsáveis acham interessante que a contação seja feita porque eles querem proteger os seus filhos, né? Suas filhas. Também é importante que haja um combinado, né? Para a contação da história. Que o contador informe que em alguns momentos vai perguntar para as crianças, por exemplo, o que é violência, que é uma pergunta que está no livro, para ver qual a ideia que as crianças têm disso. Que após a contação da história, tenha um momento de escuta das crianças e que o professor, o profissional da educação, esteja desprovido de resistências, de preconceitos para ouvir esses questionamentos, orientar, conversar sobre, porque os espaços de diálogo sobre sexualidade na escola são muito pequenos, poucos momentos para isso. Então, as crianças às vezes relatam situações que ocorrem nas suas casas, falam sobre violência nas suas comunidades. Então, é importante escutar o que elas têm a dizer. Também, às vezes, surgem revelações de casos de abuso ou exploração sexual. Então, é importante que o profissional da educação tenha dialogado com a equipe pedagógica, né, que a equipe da escola, na verdade, esteja integrada, se houver necessidade de fazer algum encaminhamento para a rede de proteção, para o conselho tutelar desse caso. É interessante também, ao final da história, o professor pode ter o start para tratar sobre questões sobre sexualidade, direitos sexuais, enfrentamento de violência, pode ser a história, mas também ele pode aproveitar essa história para fazer releituras dos desenhos, onde as crianças podem colocar outros elementos, discutir sobre outras questões. Para as séries quinto ano, sexto ano, às vezes tem escolas que estão utilizando o livro, fazendo chá literários. Então, às vezes os professores, as professoras passam as pesquisas sobre o tema, as crianças pesquisam e em cima da pesquisa fazem teatro sobre outras questões que não estão contempladas no livro. Então, é interessante
porque o livro também pode ser considerado um motivador para que outras questões sejam tratadas, e a turma mesmo, as crianças mesmo, vão fazendo perguntas, vão tendo questionamentos que podem orientar o professor, a professora a fazer outras atividades. Quaisquer outras dúvidas, eu estou à disposição pelo e-mail adrianamiranda.scdf@gmail.com. O livro está à venda pelo site www.liberlivro.com.br e também na Livraria Ideobrando, na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília.